Senhores telespectadores, às horas a que estiverem a ver este programa, estão a completar-se 5 séculos completos sobre momentos dramáticos em que um português que tinha saído do Tejo, estava no outro lado do mundo a tentar convencer o Samorim de Calicut a entrar em relações de amizade e comerciais com o El Rei de Portugal. Era o primeiro europeu que tinha navegado diretamente desde a Europa à Índia, e a sua viagem ia fazer mudar a face do mundo. Bom, já viram que eu lhes vim recordar isto aqui num cenário estranho, é o Cabo de Sagres. Eu vim a Sagres falar de Vasco da Gama. Bom, e aparentemente mal, pois o que é que tem que ver o Vasco da Gama com Sagres? Sagres está ligada muito especialmente ao infante Dom Henrique, a quem até chama o infante de Sagres. Bom, mas eu acho que Sagres é muito mais do que isso. Sagres, sabem que a palavra Sagres vem do latim sacris, e sacris é o ablativo de sacrum, sagrado, sagrado. Já na altura dos romanos consideravam que estas penedias ermas eram um local sagrado, uma espécie de grande templo a céu aberto. Durante a noite os deuses desciam do Olimpo e vinham até aqui. Era aqui que tinham as suas assembleias, era aqui que maquinavam o trágico destino dos homens. Tudo isso vem de sempre. Este lugar é um lugar com uma atmosfera de mito, talvez única, pelo menos no nosso Portugal é única, não conheço mais nada assim. E ele liga-se, não é só ao infante, é à própria ideia de navegar, pelo menos eu acho que é assim. E é curioso a gente pensar porque é que estas ideias ficam em nós. Olhem, era eu garoto, tinha passado do 2º para o 3º ano no Liceu de Leiria. O meu professor de português já morreu, era um homem muito interessado pelo ensino e um homem muito interessante, era um homem de talento. Era o Dr. Alfredo de Carvalho. E logo no primeiro dia surpreendeu a turma inteira, porque aquela turma, naturalmente, estava habituada, sempre o livro de português tinha sido o mesmo livro. Era um livro que se chamava, creio eu, A Nossa Terra, que era do Dr. Xavier Rodrigues. E dezenas de gerações antes da minha tinham lido pelo Xavier Rodrigues. Chega o Dr. Carvalho e escreve no quadro: Seleta de português, e depois pôs Nicolau Rijo Micalef Pace. O nome esquisito, nunca mais esqueci por causa disso, também nunca mais o ouvi. Nicolau Rijo Micalef Pace. Seleta de português. E foi aí que eu li os grandes trechos dos nossos historiadores, e entre outros trechos li e quase aprendi de cor este. Vocês vão ouvir, é uma página dos pescadores do Raul Brandão. O promontório é um punho nudoso, com 2 dedos estendidos para o mar, a ponta de São Vicente e a ponta de Sagres. Os dedos parecem de ferro, apontam-no e subjugam-no, e em frente o mar ilimitado. Sagres é o cabo do mundo. Leva os pés magoados de caminhar sobre pedregulhos azulados, num carreirinho por entre lava atormentada. Do passado restam cacos. O presente é coisa fora da realidade, grande extensão deserta, pardacenta e encapelada, com pedraria a aflorar entre tufos lutuosos. Grande sítio para ser devorado por uma ideia. Isto devia chamar-se
Sagres, ou a ideia fixa, só agora entrevejo o vulto do infante, cerca-o e aperta-o a solidão de ferro, pedra e mar, torna-se de pedra, está só no mundo e, contrariado por todos, obstina-se durante 12 anos contra o clamor geral: perdição, perdição! Agora toda a gente, e ele não ouve os gritos da plebe ou a murmuração das pessoas de mais qualidade. Aqui não se ouve nada, nem um sinal de assentimento encontra. Não importa, só o sonho, na gigantesca penaria que com 2 dedos inexoráveis aponta o caminho marítimo para as Índias pela direção da Ponta de Sagres e a descoberta do Brasil pela direção da Ponta de São Vicente. Lágrimas, orfandades, mortes, mas o homem de pedra está diante deste infinito, amargo e só vê o sonho que o devora. Bom, a memória do infante navegador ficou agarrada a estes lugares. Há muitas coisas que a gente não sabe, há enigmas. Por exemplo, esta estranha configuração, parece um sol com pedras incrustadas em raios radiantes. O que é que isto quer dizer? Tem sido uma das coisas que mais dúvidas têm levantado. Esteve aqui já há muito tempo o almirante Gacotinho, entusiasmou-se e disse: não há dúvida que isto era para os estudos náuticos do infante. Bom, pode ser, mas isto aparentemente também pode ser um relógio de sol. Ou uma fantasia minha. Reparem que estes raios de pedra indicam as várias direções do mundo. Se o infante viesse aqui com uma bússola, e ele já dispunha da bússola, ele podia, por estes raios, e com todo o rigor, dizer: este aponta na direção dos Açores, aquele aponta na direção da Madeira, aquele aponta para Cabo Verde, este aponta para Ceuta. Podia ser perfeitamente ou também pode ser o vestígio de uma construção pré-histórica do tempo dos cultos solares, do Neolítico ou da Idade do Ferro. Não sabemos. O mais simples é dizer a verdade: não sabemos, e tratar com todo o carinho esta relíquia do passado. Outras coisas estão diretamente ligadas ao infante. Por exemplo, aquilo que parece uma torre, aquilo é uma cisterna, e aquilo, além, aquela ermida, aquilo é uma igreja. O infante Dom Henrique fez aqui este lugar para dar aos mariantes água na cisterna e assistência na morte. Havia por isso além um capelão e além uma cisterna. Bom, de qualquer maneira, é absolutamente certo que uma grande parte da vida do infante das navegações ficou ligada aqui, a este lugar. Esses edifícios que estão a ver têm muita relação com o infante navegador. Eu tenho aqui um documento que isto é um bom livro, é o melhor livro sobre Sagres. É do Dr. José Manuel Garcia e do Rui Cunha. É um excelente livro. Tem aqui como era Sagres em 1587, que é a altura em que veio aqui um famoso corsário, o Drake. O Drake era o corsário que saqueava o mundo em nome de Sua Majestade a Rainha de Inglaterra. Saqueou tudo, passou por aqui, escavacou tudo quanto pôde. Reparem, cá está a cisterna,
cá está a correnteza das casas do Infante, cá está a igreja, muito parecida com o que é hoje. Esta parte que vem aqui é a fortaleza que fica antes das casas do Infante. A propósito disto, queria-lhes dizer uma coisa. Os meus telespectadores, com muita simpatia, escrevem-me constantemente a apresentar os seus pontos de vista, os seus protestos, a pedirem-me a minha ajuda. O senhor vá lá e diga, porque se o senhor disser, pode ser que seja ouvido contra perfeitos vandalismos que se estão a cometer no património histórico português. Ora bem, recebi imensas cartas a pedir-me para vir a Sagres. Veja aquilo, se há o direito de fazerem aquilo. Eu tenho muita pena de os desiludir, mas devo-lhes dizer que vinha preparado para o pior e talvez por causa dessas cartas tão indignadas, olhem, vim e achei bem. Pois estes edifícios que aqui estavam já não eram como tinham sido, isto ao longo do tempo, por a ação realmente aqui do clima, por causa dos vandalismos durante séculos, eram ruínas sórdidas e deram-lhes uma reconstrução verosímil. Isto não é muito diferente do que tinha sido. Enfim, respeitou-se o essencial, mas limpou-se, civilizou-se. Tomáramos nós, meus amigos, que os atentados contra o património histórico construído nunca fossem piores do que estes. Aqui estiveram para fazer uma coisa horrível, que era uma muralha enorme, uma muralha com os baixos relevos e tal, mas aí felizmente toda a gente, com algum gosto e algum senso, protestou, disseram, isso não pode ser, vão estragar aquele monumento natural, que é realmente Ponta de Sagres, que já em si é um monumento. E prevaleceu a opinião da crítica. O governo já tinha aprovado, já estava tudo a andar, iam já fazer essa monstruosidade, mas os protestos foram ouvidos, o processo foi arquivado e essa coisa horrível não se chegou a efetuar. Vejam lá se eu não tenho razão, quando às vezes falo contra certas estátuas, contra certos monumentos. Eu bem sei que há quem não goste. Bem, os meus telespectadores, acho que todos já ouviram falar na história do rei Vai Nu. A história do rei Vai Nu é assim. Chegou à cidade um alfaiate que fazia uns fatos lindíssimos para vestir o rei. Mas é claro, uns fatos mágicos. Só quem tivesse a iluminação da inteligência, só as pessoas muito superiores, é que via o fato. Os outros, os que eram assim burrinhos como nós, não viam nada, olhavam para ali, o que é aquilo? Não é nada, não viam nada. Os burrinhos não viam nada. Bom, o rei mandou fazer um rico fato, pagou aquilo, pagou com milhões de contos. Pôs o fato, montou-se num cavalo e veio para a praça. E é claro, toda a gente era muito inteligente. Todos diziam, que lindo que está o fato do rei. Que bem que lhe fita, o vizinho não acha. Está magnífico, está magnífico. Só que havia lá um garoto a quem não tinham contado a história. E o garoto olhou e disse, olha, o rei vai nu, vai em pelota. E há uma gargalhada enorme em toda a praça, porque o rei realmente ia nu. Ora bem, se todos nós, os que não entendemos nada, pudermos falar, evita-se que esses alfaiates continuem a fazer as suas tranquibérnias. Se eles realmente venderem gato por lebre, há sempre um garoto para lhes dizer, olha, o rei vai nu. Por isso não admira que haja tanta gente que não goste que se fale nessas coisas. Isso lá de estátuas é para os senhores escultores, isso de arquiteturas é para os senhores arquitetos, e nós, a ralé, não devemos abrir a boca. Não concordo e vou continuar a falar. É claro que toda a gente reconhece o enorme papel histórico do Infante Dom Henrique. As navegações entre continentes
devem-se a ele. Eu não quero dizer que não tivesse havido anteriormente aventuras, navegadores cobiçosos de lucro que se aventurassem ao mar. Agora, uma iniciativa nacional, presidida por um príncipe da Casa Real, que prossegue o seu projeto durante a vida inteira para revelar a verdadeira face do mundo, isso é um facto perfeitamente único da história de Portugal. E é natural, é legítimo que os portugueses tenham orgulho nisso. Para nós, o infante Dom Henrique foi um herói. Eu bem sei que não há heróis. As pessoas bem sabem que, no fundo, toda a gente, olhem, são assim como nós. Umas pobres pessoas com problemas, dificuldades. Heróis não há. E é a nossa fantasia, a nossa imaginação, a nossa necessidade de grandeza, o nosso sonho que os fabrica. Mas essa imaginação, isso é uma força humana. Todos os povos fabricam os seus heróis. E em todo o mundo há uma certa desconsideração e desprezo por aqueles que nem sequer têm heróis, ou se os têm, escarnecem deles, dizem mal, achincalham-nos. Achincalhar os nossos heróis é termos o nosso passado numa triste conta. A verdade é que em Portugal, desde o próprio tempo do infante Dom Henrique, há a ideia de que estávamos perante um vulto excepcional. É do tempo dele este retrato, que aliás é o mais conhecido de todos, é o retrato da Crónica da Guiné. É também do tempo dele, e eu acho que é mandado fazer por ele. Este é o retrato do túmulo, foi feito com uma moldagem de gesso, e os tubos para respirar ainda se notam aqui. Bom, mas além destes há muitos outros, no século XVI, no século XVII, este é do século XVI, estes são do século XVIII, depois os românticos do século XIX. Agora, no nosso tempo, no nosso século, tem havido este sentimento que a gente tem uma dívida para com o infante. Tem havido o projeto de lhe fazer aqui em Sagres um gigantesco monumento. Bom, são algumas maquetes. Esta é um projeto de 1934. O arquiteto era o Carlos Ramos, o escultor o Leopoldo Almeida. Como veem, é uma vela com a cruz de Cristo e que tem um padrão atrás. Bom, aquele que está lá atrás é dos arquitetos dos irmãos Rebelo de Andrade, e o escultor era o Rui Gameiro. Bom, também a mesma ideia, algo que sobe para o céu. Aquela é mais moderna. É o arquiteto é o João Anderson e o escultor é o Barata Feio. É já de 1954-56. A verdade é que nenhum foi construído. E nenhum foi construído, no fundo, por isto. Porque há uma espécie de consciência de que, para um vulto que se ergue tanto sobre nós, todo o monumento é medíocre, é apocante. Bom, e continuamos em Sagres sem monumento ao infante. Isto é um problema, porque não há dúvida que toda a gente aqui, desde os moradores à autarquia, sentem que faz falta. Então, porque vem aqui por ano milhares e milhares de pessoas, esta é a terra do infante, onde é que está o infante? E não veio o infante. Mas que diabo de gente é esta, que não é capaz de fazer uma estátua ao que foi o maior deles todos? E por isso a autarquia vai fazer uma estátua. Bom, cuidado, essa dívida não é de uma Câmara, essa dívida é de uma nação, é de nós todos. Temos que fazer algo que esteja à medida dele e de nós, algo que pelo tempo fora mostre que nós não fomos indignos daqueles de quem sentimos orgulho.
Outra lembrança do infante é o culto de Santa Catarina. Como sabem, Santa Catarina é padroeira dos viajantes, dos marinheiros, dos vagabundos, dos que andam perdidos por sobre as águas do mar. O infante mandou-lhe fazer uma igreja, essa igreja desapareceu, provavelmente estava na falésia e o mar engoliu-a, mas depois o culto passou para aqui. Esta pequena capela, eu estou-lhes a falar no beliche, é a capela de Santa Catarina. Bom, se não lhe acordem, vai-lhe acontecer o mesmo. Todos os anos o mar vem, bate na falésia, leva um bocado e nesta altura esta ermida já está, em parte, suspensa sobre o abismo. Se não lhe acodem, vai desaparecer. E por agora o que eu sei é que há estudos, projetos, ideias que os organismos oficiais consultaram a universidade que, bom, ora o mar não espera por essas coisas. Ou lhe acodem depressa, ou muito brevemente, o mar vai engolir também esta Santa Catarina. Uma pergunta que se não costuma fazer é esta. O que é que o infante Dom Henrique veio fazer para o Algarve? Quando ele veio, foi em 1443. Isto era completamente deserto. Não havia aqui viva alma. O que é que um homem vem fazer para o deserto? Bom, é claro, apareceram logo as explicações românticas. Diz que ele veio para aqui meditar, olhar o mar ao longe, os seus sonhos. O Duarte Pacheco Pereira escreve, aliás, fica muito bem escrito, mas diz que veio aqui para poder ir até ao fundo dos seus pensamentos. Eu não acredito em nada disso. O infante era um homem prático e deve ter tido fortes razões para vir. Bom, uma possível, não sei, é esta. Exatamente nesse ano, em julho, morreu o infante Dom Fernando. Morreu tragicamente na masmorra de Fez e morreu por culpa dele. Ele era o grande responsável da agonia e morte daquele irmão mais novo. E toda a gente entendia isso. Ele era, portanto, apontado certamente, apontado como um Caim. E era uma razão para sair da corte. Bom, mas havia outra. É que 1443 é uma época de forte tensão política em Lisboa. É a regência do infante Dom Pedro. Meio mundo é a favor do regente, mas outro meio é contra o regente. E o infante Dom Henrique, de que lado é que estava? Não estava de lado nenhum. O infante Dom Henrique não se queria meter em política. E foi para sair do inferno da política que ele veio para aqui. Porque das duas uma, ele ou fazia política ou trabalhava pelo seu país. Bom, é uma hipótese, eu não sei qual foi a verdade. O certo é que veio. Veio e veio para ficar. Ele gostou realmente do Algarve. Passou aqui os últimos anos da sua vida e foi aqui que morreu. Ele morreu no alto daquela predia na Vila do Infante em 1460, exatamente aos 13 de novembro de 1460. E foi aqui que planeou, que ordenou as grandes etapas da gigantesca tarefa nacional do descobrimento do mundo. Bom, foi por isso que eu vim aqui a Sagres. Olhem, vim convencido de que em Sagres vinha encontrar caravelas do tipo das que fizeram os primeiros descobrimentos, naus iguais às que o Vasco da Gama levou à Índia, podia embarcar nelas, dar aqui, andar à volta desta costa em que ele viveu. Nada disso, nada disso. Parece que o Algarve não tem nada a ver
com descobrimentos. Não há caravelas, não há Vasco da Gama, não há Infante Dom Henrique, não há coisíssima nenhuma. Não é verdade. Não é verdade. Olhem, há esta linda traineira. É uma traineira que foi comprada por 2 súbditos alemães. Ela não é alemã, é uma holandesa, a Lídia Zummer. Ele, sim, o Rolf, é alemão. Mas se não fossem estes, eu não tinha o gosto de estar agora aqui a navegar ao largo da Ponta de Sagres, a cruzar os mares por onde andou o Infante Dom Henrique. A minha ideia era vir aqui e agora a bordo de um desses navios evocar a memória de Vasco da Gama, que também, sem dúvida nenhuma, andou por aqui. Bom, mas não o posso fazer. Acho que eu bem sei que tudo muda, mas estar aqui a fazer uma evocação da figura épica de Vasco da Gama a bordo de uma pobre traineira de pescadores, eu acho que não me ficava bem. Portanto, vou guardar isso para a semana, porque espero, na semana que vem, ir a bordo da fragata Dom Fernando. Fernando e Glória é o nome que lhe dão, depois explico porquê. Fragata Dom Fernando chamam-lhe o último navio da carreira da Índia. Acho que é o cenário exemplar para eu evocar o homem que fez a primeira viagem da carreira da Índia. Bom, mas tudo isso fica para a semana, porque se o meu telespectador se apercebeu bem, o nosso tempo está mesmo no fim.